Eu percebi algo da parte do Espírito Santo e quero ser fiel a esse mover. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Esse texto fala de um episódio marcante. E que a gente pode entender bem o que acontece aqui nesse episódio a partir de uma aliança com Deus. Eu queria encontrar esse fio que nos liga à palavra do Senhor nesta noite, sobre a importância de uma aliança. Está escrito assim: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi assentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Amém, queridos? Queridos, esse texto, ele é intrigante, mas não é muito diferente do que acontece em muitas vidas ainda hoje. Não. O que a gente percebe é que Deus ele tem uma maneira muito poderosa de trabalhar, e a gente vê nesse caso aqui Deus trabalhando fora da igreja. Deus que derrama a sua vontade sobre a face da terra e que nos alcança em todos os lugares, em todas as situações. Deus além dos limites, dos muros, agindo na vida de uma pessoa. O quadro aqui não é bom. Havia um moço, um menino, fadado à morte. Ele e sua mãe estavam tentando atravessar um deserto para chegar num destino. Haviam saído da casa de Abraão, e você conhece bem essa história. E eles estavam rumo de volta à sua terra. Estavam indo de volta ao Egito. E de repente, o pouco de víveres, de comida e principalmente de água que tinham, a água acabara. E esse é o quadro, uma morte anunciada. Mas a gente descobre por trás disso tudo que há uma intervenção do Senhor por uma razão muito clara. Havia uma aliança. Deus havia prometido
que faria daquele jovem, daquele menino, um grande povo. Eu queria que você se detesse nessa ideia de que Deus é um Deus de alianças. Deus não é Deus de encontros fortuitos, casuais, mas Deus, ele tem um sentido para a vida, tem uma razão para todas as coisas. E a gente vê um pouco disso aqui. Eu queria aprender com você algumas lições que há nesse texto sobre as lições no deserto. Lições no deserto. É interessante isso, porque tudo aqui estava começando errado. Havia começado errado. Ismael, ele era filho da impaciência. Havia uma promessa sobre Abraão e sobre Sara de uma grande nação. Mas os dias foram passando e eles, inquietos, resolveram adiantar o processo. E como Sara não podia ter, na ocasião, filhos, a ideia foi que a serva, Agar, cedesse a sua vida, o seu ventre, para gerar um filho para Abraão, o seu herdeiro. Isso foi feito. O filho, então, nasce o filho da impaciência, não esperar o propósito de Deus. Agar, como diz o texto, era uma egípcia, e eu fico pensando assim, naquela ocasião, a nação mais forte do mundo era o Egito. E ela pertencia a esse povo, e mesmo assim era uma escrava. Então há uma certa inversão de valores. E ela era escrava de uma mulher que nem terra tinha, de Sara. Mas o Senhor, Ele conserta os caminhos, você crê nisso? O Senhor, ele alinha a vida. O pastor Wesley falou domingo aqui muito bem, numa mensagem que ainda está ardendo em nossos corações, sobre a expansão da vontade de Deus, que alcança todas as vidas. E eu queria trazer esse texto mostrando dificuldades que podem vir, mas que não podem roubar da gente o sonho daquilo que Deus planejou para a gente. Lições que são tiradas num momento de grande dificuldade. E dá para ver que é possível. Eu queria que você guardasse essa palavra. Eu sinto que esta noite o Senhor vai nos conduzir a orações que trarão respostas de Deus. É possível Deus, no meio de uma dificuldade como essa, corrigir a rota de nossas vidas. É possível Deus em nós ajustar a nossa vida em direção à sua promessa e à sua vontade. Deus que trabalha em torno de um povo com suas alianças e que não quebra essas alianças. Então, a gente se alegra em descobrir que no meio de uma dificuldade dessa, Deus pode corrigir a rota. Quantos creem nisso? Deus corrige a rota para nos levar, nos ajustar à sua vontade. Escute. Essa palavra nos mostra fruto de uma impaciência, de não saber esperar a promessa, de não saber lidar com a maneira de Deus agir. Alguém me perguntou nessa semana ou semana passada, pastor, como é que eu sei o tempo de Deus? Sabe aquela palavra que vem desafiando, como se a gente tivesse uma resposta para tudo? Como é que eu sei o tempo de Deus? Porque eu fui falar exatamente isso aqui. Deus tem um tempo. Deu um tempo para abrir o mar, tem um tempo para fechar o mar. Deus tem um tempo. E a pessoa, talvez irritada pela dificuldade que estava passando, disse isso. E como é que eu sei sobre o tempo de Deus? Qual é o tempo de Deus para a minha vida? E aí a gente olhando para esse texto, a gente vê uma resposta. Primeira coisa que a gente, quando lida com o tempo de Deus, deve saber é assim, ó. Quem aqui está lidando com o tempo de Deus? Eu estou. Eu ainda estou. Quem está esperando algo da parte do Senhor, que já está bem desenhado no seu coração, mas que você ainda não viu com seus olhos? Então você está lidando com a promessa de Deus. E eu aprendo que a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa caminhada, nessa espera, é que a gente tem que ter muito louvor e muita adoração ao Senhor. E descobrir que Deus não mente.
Deus promete, Deus cumpre. Deus não falha. Deus responde, Deus sabe, Deus conhece tudo. Um dia, quando Agar, logo que ela ficou grávida de Abraão, ela muda de atitude. Ela fica arrogante. Ela foi escolhida como uma escrava para dar o herdeiro para Abraão. E ela fica grávida, mas ela fica arrogante. Diz a palavra, no capítulo 16 desse mesmo livro de Gênesis, que ela começa a tratar mal a sua senhora. E por isso, a sua senhora pede para que ela seja retirada daquela casa. E ela foge. Ela sai da casa de Abraão e de Sara e vai para o deserto. E lá nesse deserto, ela tem uma visão, ela tem uma visita. Um anjo lhe aparece, Deus lhe manda um recado acerca da sua vida, que ela deveria voltar para a casa de Abraão, que ela deveria se humilhar, se arrepender da sua arrogância, pedir perdão e ficar lá. Porque Deus tinha um plano, Deus tinha um sonho, Deus tinha um projeto. E ela volta. Mas antes de voltar, Deus precisava lhe dar um sinal. E falaram com ela claramente. Talvez Deus queira falar com você nesta noite claramente. E ali ela pode receber a primeira promessa da parte de Deus de Israel. Ela, como é egípcia, Deus lhe aparece e diz: Agar, não temas, porque o fruto do teu ventre, esse menino que vai nascer, dele eu farei um grande povo. E aí estava lançada a promessa. Ela volta e fica na casa de Abraão até o menino nascer. Eu estou falando sobre Deus que faz uma promessa lá atrás, mas chega um dia que Deus cumpre. Nós terminamos esse texto que eu li dizendo que Deus fez desse menino um grande povo. Eu não sei como é que está a sua paciência. Certamente nós lidamos aqui, sem exceção, com promessas. Quem não tem promessa de Deus aí? E a gente se deleita com a promessa, a gente se envolve com a promessa do Senhor. Você tem promessas pessoais, você tem promessas para a sua família, você tem promessa para a sua vida profissional e você tem promessas para a sua vida ministerial. Eu me agarro muito nessas últimas. Sei que nós lidamos com isso. Um dia desse, no meio de um culto aqui, de domingo, havia bastante pessoas. Aí a Gonçala, filha da irmã Zilda, olhou para mim assim, num momento, e disse assim: o senhor lembra daquele momento onde não havia nada disso, e que o Senhor prometeu? Coisas que estão acontecendo hoje aqui foram prometidas lá atrás. E aí então eu descubro mais uma vez nesta noite que a primeira coisa que a gente tem que fazer, se posicionar nessa espera pelo Senhor, é saber que o Senhor não mente. Amém? Você pode levantar a sua mão assim, mirando em todas as promessas. Há muitas, algumas você já pegou. Mas diga assim: o meu Senhor não mente. Aleluia. Ele é fiel. Aleluia. A segunda coisa que eu vejo quando você lida com o tempo de Deus é que Deus é um Deus que faz barulho, em grandes feitos, que abre o mar, que derruba a muralha, que vence exércitos, que faz grandes barulhos. Mas quando se trata de coisas pessoais, de destinos, de vidas, de retomada de caminho, de correção de rota, quando a gente tem que tomar um rumo diferente na vida, Deus é um Deus que fala baixinho. E para isso, para a gente ouvir Deus falar baixinho, é preciso intimidade com Deus. É preciso você parar para ouvir o que Deus tem para lhe dizer. É preciso você gastar tempo. É preciso restaurar a prática de saber entrar na presença de Deus. É preciso restaurar as armas que o Senhor nos concedeu. É preciso restaurar o tempo de jejum. Jejum muda a atmosfera espiritual na vida de uma pessoa. A meditação na palavra do Senhor
muda os fatos, cria situações, cria uma atmosfera, cria um ambiente para Deus operar. O louvor e a adoração abrem portas espirituais. É preciso a gente descobrir a presença do Senhor e deixar que Ele fale conosco, acima de todas as vozes. E a voz do Senhor, embora suave, ela é rigorosa, ela ameaça a gente, no sentido de arrancar aquilo que não é dele. A voz do Senhor é uma voz diferente, que ela vai rasgando o peito, mas ao mesmo tempo ela vai lançando bálsamo. Ela vai mostrando os erros e vai apontando os caminhos. O Senhor Jesus Cristo, Ele olhava para as pessoas e via o amanhã. Ele falava com homens, com mulheres, e não olhava para os seus pecados. Só pedia que eles largassem esses pecados e mirassem naquilo que Ele tinha lá para frente, para a sua promessa. Deus, quando a gente dá lugar, Ele fala. Quando a gente abre o coração, Ele chega. Quando a gente invoca o seu nome, Ele se faz presente. Quando a gente chora diante dEle, Ele enxuga as nossas lágrimas. Deus, Ele fala mansinho. Digo, meu Deus, fala mansinho, aleluia. O que eu faço quando eu estou esperando o tempo de Deus? Deus fala exatamente no momento como esse, aqui com Agar e com Ismael. Ele fala quando a água acaba. Porque a água aqui era o que restava da convivência lá na tenda de Abraão, na tenda do conforto, tem tudo. Mas na tenda do que também está tudo errado. Começou errado, estava indo errado, Deus precisava mudar essa rota. E o que eles trouxeram de lá? Um pão e um pouco de água, e agora tudo isso acabara. E aí eu fico pensando assim, é aí que Deus começa a falar, é quando a água acaba. É quando aquilo que nós trazemos lá de fora do mundo para dentro do Evangelho, com o nosso jeito de ser, com a nossa vida, com os nossos costumes, os nossos hábitos, as nossas manias, os nossos jeitos. Aí Deus diz, é preciso que isso acabe. Eu preciso tirar isso, eu preciso secar esse odre. Eu preciso esvaziar esse coração para eu encher de glória. Para que eu possa colocar os meus princípios, a minha palavra, a minha unção e o meu poder. É assim que Deus fala. Quando a água acaba. Porque quando a água acaba, junto também, acaba a arrogância, acaba a autossuficiência, acaba a independência. Acaba aquela pretensão humana de que pode sozinho, que sabe o caminho, que dá para atravessar Berseba, que o deserto não é nada, que a gente dá conta. Mas quando a água acaba, vem um discurso que a gente não pode tudo, não pode muito. Aliás, que a gente não pode nada. Aí Deus fala com a gente e muda o cenário da história. Escute. O interessante é que ele acaba até a última gota, deve ser até a última gota, para que Deus possa encher de novo. Essa palavra é para alcançar a gente nessa área. Quais são os hábitos, os costumes, as vontades, os prazeres que não se encaixam à vontade de Deus? Para a gente não ficar pelejando, para a gente não ficar se abrigando nessa tenda que não é a nossa casa, porque é do outro lado do deserto. Foi lá que Ismael voltou para o seu lugar. Foi lá que Deus construiu a promessa sobre a vida dele. Até a última gota, pastor Timóteo. E por quê? Porque o Senhor quer nos separar. Aquele deserto estava separando uma história de outra. Havia na tenda de Abraão, ao mesmo tempo, conforto. Agar e seu filho tinham tudo, mas não tinham nada. Porque ela continuava sobre a égide de uma escravidão. E o Senhor não fez ninguém para ser escravo. O Senhor fez a gente para ser livre. E nada pode nos prender. Nem manias, nem hábitos, nem costumes, nem práticas, nada deve nos prender. Nem nada que aquilo que o mundo impõe. A gente tem que ser livre. Para que o Senhor possa dizer assim, agora você vai atravessar esse deserto. E vai doer. Mas do outro lado tem a minha promessa. Para você ser quem eu quero que seja. Aleluia. Até a última gota, porque o Senhor quer a gente separado. Se existe
uma instituição que não suporta mistura, é o Evangelho. O Evangelho é bem simples, mas também é bem puro, é bem claro, é bem limpo. É o Senhor falando conosco e nós obedecendo a sua voz. E aí Ele vai gerando na gente um novo comportamento. A primeira coisa que a gente deve fazer quando chega diante do Senhor é se esvaziar. Se esvazie. Pastor Walter, se esvazie aqui na presença do Senhor, porque Ele tem um cântaro para te encher. Porque aquilo que ocupa o lugar onde Deus quer colocar algo novo vai atrapalhar. É uma nova fase, Ismael, Agar, é uma outra vida, é uma travessia, é um reparo, é um ajuste, é um alinhamento. Aleluia. Escute, o que a gente pode aprender, é isso que nós temos que deixar Deus na sua sabedoria, suficiência, corrigir a nossa rota. O que é que atrapalha nosso caminho? Muita coisa, costume, religião, fazer do mesmo jeito. Para quem chega de um outro momento com Deus, outra igreja, chega nessa aqui, puxa vida, se você puder se esvaziar para receber algo novo, você vai descobrir que Deus tem um plano, um propósito para você nesse lugar. Aleluia. Escute. Lá no deserto é um lugar terrível. O deserto de Berseba, durante o dia 50 graus, na sombra. 50 graus na sombra. E à noite, 5 graus negativo. Lugar terrível de se viver. Mas eles tinham que passar para começar uma nova história. Escute aí. O deserto é duro de vencer. Mas havia coisas que Deus preparara naquele deserto. Não sei como está você. Não sei como está a sua vida. Não sei como está o seu hoje. Só sei que Deus tem coisas preparadas. Diz a palavra aqui, quando a água acabou, ela colocou o menino debaixo de um arbusto. Existe um arbusto chamado zimbro, típico do deserto. E que é cheio de espinhos. É pequeno, é baixinho e tem pouca sombra. Mas era exatamente aquele lugar que Deus preparara para aquele menino. Era um deserto, mas havia uma sombra. Uma sombra preparada por Deus. Às vezes a vida dói. Não sei como está a sua vida. Você que está atravessando, saindo de um lugar para outro, em busca da promessa do Senhor. Há uma sombra de Deus para você. Eu fico pensando assim, o que Deus prepara para grandes homens e grandes mulheres, a sombra do zimbro, as pequenas sombras da vida, onde parece que falta tudo, mas não falta Deus, porque foi lá debaixo daquela árvore que o anjo falou com eles. Todo mundo olha assim, agora vai morrer, agora vai acabar, agora não tem mais jeito, mas é uma pequena sombra onde você está escondido, onde falta tanta coisa, mas não falta a presença do Senhor. É exatamente desse lugarzinho que Deus vai preparar uma vitória. Aleluia. Vai doer, dói, machuca, é difícil, mas Salmo 91 fala dessa sombra, né? Aquele que habita na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Aleluia. É pequena a sombra, mas descansa. A vida às vezes presta sustos, mas há uma sombra para o crente. Aleluia. Uma sombra que descansa. Eu não sei se você lembra, por esse mesmo deserto e por essa mesma travessia, o profeta Elias passou, quando estava fugindo de Jezabel. Lembra disso? Ele ficou triste pela perseguição. Acabaram de ganhar uma batalha tremenda sobre todo aquele povo incrédulo, pagão. E agora ele estava ameaçado de morte por Jezabel e ele foge. E diz a palavra que ele pega pão, ele pega um pouco de água e vai para o deserto, o mesmo deserto. E quando dá um dia de viagem, só um dia de viagem, ele vê um arbusto pequeno também, um zimbro,
e vai para debaixo. E diz lá que ele tem um diálogo com ele mesmo, com a alma dele. Ele pede para morrer. É porque tem horas que a vida parece que acaba, no sentido da vida. Aí ele pede para morrer. O profeta, minutos atrás, tinha profetizado fogo dos céus, e o fogo caiu. Agora estava pedindo a morte. E diz a palavra que ele dorme. Aí quando ele dorme naquele mesmo lugar, parecia que havia um anjo a serviço naquele deserto. Naquele mesmo lugarzinho. O anjo chega, bate nele e diz: ei, talvez ele esteja batendo em você hoje, porque em mim está. Levanta e come. Aí quando ele abre os olhos, há pães cozinhados sobre pedras ardentes e uma botija de água. Ele come e bebe. O que é que você espera depois que ele come e bebe? Ele volta a dormir. Não sei o quanto você tem comido e bebido nesse lugar, mas o anjo não quer que você durma de novo. O anjo torna a bater nele: ei, levanta e anda. Levanta e escuta. E anda, porque o Senhor tem obra contigo. E o Senhor dá uma direção perfeita, alinha a sua rota e envia Elias. Diz a palavra que com aquele pão que ele comeu, com aquela água que ele bebeu, ele andou 40 dias e 40 noites. Talvez você entenda o que é que significa o pão da vida. Aquele alimento que nutre você para viver. Talvez você entenda o que é água viva, água da vida, que não deixa mais você ter sede, porque ela é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Na sombra do zimbro, Deus fala com Ismael. Na sombra do zimbro, Deus fala com Elias, porque, pastora Juliene, enquanto há um propósito, eu vou fazer disso uma frase para você marcar: enquanto há propósito, há provisão de Deus. Não importa onde você está. E nem precisa a gente correr para, como os homens fazem, para destacar-se. Não, Deus nos acha na sombra, ali no deserto. Diga comigo: enquanto há propósito, não faltará a provisão de Deus. Aleluia. É isso aí. O interessante é que quando o anjo fala com Agar, é a segunda vez que ele fala com ela. Ele torna a dizer assim: levanta-te. Pega o rapaz. Ergue-te. Levanta também o rapaz. Segura pela mão, porque dele eu farei um grande povo. Isso aqui para mim é a igreja, a ação da igreja. Levanta-te, levanta alguém, levanta o rapaz e ajuda, porque eu vou realizar na vida dele, dela, uma grande obra. Aleluia. Ergue-te, levanta o rapaz e segura pela mão. Aleluia. Você pode segurar na mão de alguém aí? Pode? Aleluia. Alguém segura na mão da pastora Nalinda ali, ó. Receba essa palavra profética sobre a sua vida. Primeiro para mim, para você. Ergue-te. Levanta. Porque o teu Senhor é Deus. Aleluia. Ergue-te. Porque o Senhor é fiel. Levanta o teu ânimo. Porque o Senhor é poderoso. Ou creia. Porque Deus faz cumprir a sua promessa. Erga-te. Aperte essa mão e diga: levanta-te. Aleluia. Aleluia. Levanta. Porque o Senhor é fiel. Aleluia. Escute. Quando isso acontece, ela ouve a palavra. Porque o difícil é ouvir a palavra, né? Domingo passado eu estava olhando ali, estava meio que aleluiado assim durante o louvor, né? Mas enquanto eu abro o olho, aí
algumas pessoas, no meio do louvor, desse louvor, conseguem, eu não sei como, ainda chegar e ficar conversando, e algo no celular, algo para ver, algo... Não tem algo mais especial do que o Senhor. É uma desatenção com o Espírito Santo. O Espírito Santo com a vontade terrível de fazer algo por mim, por você. Aí eu vou falar de outra coisa. Eu vou ter sede. Que sede se a água está aqui? Se bebedouro é nada. A água boa está aqui na palavra, no louvor, na adoração. E esse celular é nada. Essa informação é nada. Essa aqui é a informação. Daí não sai vida. Aqui tem vida. A vida de Deus, a sua vida. Aleluia. E eu disperso? Não. E eu atento às coisas do mundo? Não. A gente tem que ficar debaixo dessa sombra. Porque Deus vai falar com a gente, vai mudar o rumo da história. Não precisa muita coisa, não. Eles levaram um pouco para aquele deserto, uma mulher, um menino de 13 anos. E o que levaram acabou. E naquele lugar terrível, Deus levantou uma história. Por que Deus não pode levantar a sua? Aleluia. Por que Deus não pode fazer o impossível na sua vida? Ela ouve Davi. O Senhor fala com ela. Levanta, ela se levanta. Corre lá para o menino, ela correu. Pega ele pela mão, ela pegou. Aí quando ela faz isso, do seu lado, ela não tinha visto ainda, tinha um poço. Um poço d'água. E essa é uma lição que eu queria levar nesta noite. Tão pertinho. E ela não estava vendo. A solução, a unção, a porção de Deus, a provisão de Deus estava tão pertinho e ela ainda não estava vendo, porque os seus olhos estavam fechados. A palavra de Deus chegou, falou ao seu coração e tudo se abriu. Ali está o poço, ali está a água, ali está a resposta de Deus. Para a gente corrigir essa rota, é preciso a gente saber viver o dia à sombra do arbusto, sem reclamar, né? E é preciso também a gente abrir os olhos para ver aquilo que está tão perto da gente, da parte de Deus. A gente fica procurando coisas impossíveis, e às vezes é uma pessoa que está perto de você. Deus vai falar, é por essa pessoa que está bem perto de você. Às vezes você roda o mundo inteiro, paga caro para fazer qualquer viagem, participar de qualquer coisa, para ouvir Deus falar. Deus falar com você. Aí você volta para casa frustrado porque Deus não falou com você. Aí quando você chega perto de alguém que está bem perto, Deus fala com você. Aleluia. Escute. Para ajustar o caminho é preciso ver o que está perto. Abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço. Então vamos lá. O deserto era terrível. A distância, cerca de 120 quilômetros. E esse lugar que ela parou quando faltou água, só 10 quilômetros, faltavam 110 quilômetros para vencer. Mas aí agora, ela tinha bebido da mesma água. E Ismael e Agar tinham bebido da mesma água que Elias bebeu, a água que dá conta da vida. 40 dias, 40 noites, sem precisar de mais nada. Diga comigo, quem tem a palavra de Deus, ardendo no coração, tem tudo. Aleluia. Ela viu um poço. Lá no deserto tinha uma sentença de morte. No deserto tinha uma sombra pequena. Mas no deserto tinha um anjo. E no deserto tinha um poço. Aleluia. Eu queria que você entendesse isso sobre a sua vida. Diga comigo. Há um deserto para eu atravessar, mas há uma sombra de Deus para me esconder. Há um deserto, mas há um anjo de Deus que fala comigo
A palavra de Deus fala comigo. Diga, há um deserto, mas há um poço. Aleluia. Diga, há um deserto, mas há água viva. Aleluia. Escute. A mulher samaritana também tem essa experiência à beira de um poço. Ela já estava numa idade avançada da vida. Vivida, sabe lá Deus como. Porque a gente ou vive o propósito de Deus, e ele é tomado à força, por esforço, brigar por ele, sabe? Brigar. Primeiro, descobrir o propósito de Deus e brigar por ele. Você pode até aguentar mexerem com você em todas as áreas, e você abre mão de certas coisas durante a vida, mas você não abre mão daquilo que é o chamado de Deus. Você briga por ele. E aquela mulher, ela tinha uma vida que não era a vida do propósito. Era uma vida do acaso, do qualquer jeito, do tanto faz, viver de qualquer jeito. Até o dia que ela tem um encontro à beira do poço. E Jesus fala com ela. E ela descobre que ele é o Messias, o Salvador do mundo. E aquela água que entrou no seu coração nunca mais saiu. Ela saiu correndo de volta para Samaria para dizer isso. Eu achei o Messias. Eu achei o Salvador do mundo. Ele disse a minha vida. Ele falou das minhas tristezas. Mas ele falou das minhas alegrias. De como é que eu vou viver daqui para frente. E eu criei. Ele é o Senhor. E ela descobre como viver para o Senhor é diferente. E eu queria que nessa noite você entendesse que o Senhor pode ajustar a vida da gente. Ele pode fazer que tudo aquilo que a gente já viveu acabe. E a gente viva o plano de Deus, o sonho de Deus, pela fé, pela promessa ardente. Essa mulher egípcia, ela não tinha experiência nenhuma com Deus. Mas quando ela saiu a primeira vez da casa de Abraão, escondida da sua senhora Sara, e lá no deserto ela tem um encontro com o anjo, ela descobriu naquele dia que há um Deus que fala, há um Deus que vê, porque ela está chorando, sem rumo na vida, e Deus viu a vida dela. E ela começa a se apaixonar por esse Deus de Israel, porque ele é um Deus que vê, ele não é cego como os outros deuses, ele vê. E ela descobre ali que ele é um Deus que sente a sua dor, a sua agonia. Porque o anjo disse, mulher, não chore, porque Deus tem um plano, Deus vai fazer dessa criança que está no teu ventre uma grande nação. Creia, volte, cumpra propósito, se humilhe, fique no seu lugar, se esconda na sombra, se alegre em Deus, seja feliz no pouco, porque Deus vai te colocar no muito. Aleluia. E aí ela tem uma experiência que muda a sua vida. Ela diz lá assim, agora eu sei que Deus vê. E aquele lugar se chamou assim, Beer Laoi Roi. Quer dizer, o Deus que vê. Lá nesse deserto de Berseba, agora com seu filho Ismael, ela descobriu que Deus vê. Diga, Deus vê. Você sabe o nome do seu vizinho? Fale assim, olhando para ele, diga assim, Deus vê. Deus lhe vê. Diga, não se preocupe não, Deus lhe vê. Lá nesse deserto, ela descobriu que Deus vê. Mas ela descobre mais, que Deus faz, que Deus sente, que Deus se envolve, que Deus chega perto, que Deus faz uma sombra, que Deus cava um poço, que Deus dá água, que Deus tem depois do deserto, Ele tem uma promessa que será cumprida. Aleluia. Você crê nisso? Termino com o verso 20 que diz assim, abre aí por favor. Verso 20.
Deus, está escrito aí. Deus estava com o rapaz. Isso aqui basta. Estava no deserto, mas Deus estava com ele. Estava enfrentando alguma coisa, mas Deus estava com ele. Estava lutando na terra, mas Deus estava com ele. As pessoas precisam saber que Deus está com você. As pessoas precisam olhar para você e saber que Deus tem uma aliança com você e que você tem uma aliança com Deus. Não basta as pessoas te verem entrando na igreja, nem com a Bíblia, porque isso não muda a vida. As pessoas precisam olhar para você e ver que Deus está aí. Aleluia. Que Deus está na sua vida, que o seu olho brilha, que há uma esperança aí dentro, que há uma promessa latente aí dentro, que há um ânimo para conquistar aquilo que é de Deus para a sua vida, que não é sua vida, é a vida do seu ministério, para ser investido, semeado em muitas vidas. Acabou o tempo da proteção e do conforto de uma tenda, onde você vive numa tenda, mas vive escravo. E você agora sai dessa tenda, enfrenta um deserto, enfrenta esse sol quente da vida, só para receber do outro lado aquilo que Deus preparou para você. Aleluia. Deus que muda a sorte, muda a vida. Deus que abre cela, que cura cegos. Deus que faz a obra acontecer. Deus que faz criar algo que ainda nem existe. Deus que conhece a palavra antes dela sair da boca. Deus que tem aquilo que o homem precisa. Deus que gera paz no meio do conflito. Deus que tem unção, um bálsamo da vida. Deus que no meio da luta gera em você tranquilidade e paz. Deus que tem a provisão para a panela que está seca. Deus tem a solução na medida da tua necessidade. Você pode dar glória a Deus por isso? Escute. As pessoas precisam saber que Deus está com você. E mais, você precisa saber que as pessoas vão saber mais cedo ou mais tarde, mas você precisa saber que Deus está com você. E que a situação que está enfrentando agora não é nada, é só algo que tem que ser feito. É algo que tem que ser aprendido. É um lugar que tem que ser atravessado, é um deserto que tem que ser vencido. Mas Deus está com você, porque no deserto pouca gente anda, mas Deus está lá. Há momentos que parece que você está sozinho, mas Deus está lá. Há planos que parecem que são impossíveis. Eu tenho um monte desses planos que parecem impossíveis, mas Deus está lá. Há sonhos que estão escondidos, encabulados no peito, mas Deus está lá. Há coisas que estão além das nossas forças. Não dá para fazer de um Ismael rejeitado, com a sua mãe escrava, fugidos e sentenciados à morte em Berseba. Não dá para fazer por força humana um grande povo, mas Deus está lá. Aleluia. Se você for ao Oriente Médio, você vai descobrir que há um território chamado Israel, fininho assim, bem pequeno, mas em torno dele há muitas nações. Os árabes, todos são o povo de Ismael, que cresceu, que se fortaleceram tanto que hoje são ricos. 80% do petróleo da terra estão nas terras dos árabes. Por quê? Porque havia uma aliança. Porque Deus fez uma aliança com Abraão. E Ismael era filho de Abraão. Mesmo rejeitado, perseguido no deserto. Mas Deus estava lá. Ei, você está enfrentando o Brasil. Você está vencendo uma crise. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Há uma aliança na sua vida. Há um sangue derramado. Há uma cruz vencida. Há um Espírito que caiu sobre você e que é santo. Deus está na sua vida. Você precisa saber que Deus está na sua vida. Aleluia. A vida tem que ser vivida com elegância. Porque tem gente que já está vivendo um tempo bom. Quando tem um bocado de gente precisando saber que Deus é com você, mas você só sorri no tempo bom.
Você só dá festa no tempo bom. E Deus quer mostrar para você nesta noite que Ele está com você no tempo difícil. Que Deus vai lhe usar no tempo difícil. Como você vai semear no reino de Deus é no tempo difícil. Porque pode ser difícil como for. Há uma sombra, há um anjo, há um poço, há a água de Deus para a sua vida. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Eu creio. Deus preparou algo para aquele povo. Deus preparou algo para esse povo. Aquele rapaz e aquela mulher encontraram razão para a vida. Diz aqui a palavra que eu li. Que ele estava no deserto e iria morrer. Mas o Senhor o encontrou, lhe deu água para beber. E que ele cresceu. Pastor Wesley, isso aqui parece com você domingo. Aquele rapaz cresceu. E não cresceu, não cresceria, melhor dizendo, lá na tenda de Abraão. Ele cresceu porque venceu o deserto. Chegou no lugar que Deus queria para ele. Ele cresceu. Esse é o nosso desafio. Crescer. Você pode levantar suas mãos assim? E dizer assim, eu preciso crescer para Deus. Fica com a mão erguida, fica, eu quero profetizar. Você não tem ideia da largura. Você não tem ideia da profundidade. Você não tem ideia do tamanho. Você não tem ideia da riqueza daquilo que Deus tem preparado. Você não tem ideia. Aleluia. Aquele jovem cresceu. Negue-se a ficar do mesmo jeito. Negue-se a permanecer com o que era de ontem. Ontem já passou. Tem o amanhã. Não fique com saudade daquilo que estava lá na tenda. Enfrente com coragem esse deserto, porque do outro lado tem muito mais do que uma tenda. Sofra o impacto do deserto para balançar você, para me balançar, para nos tirar da acomodação. Mas não esqueça nunca, Deus está com você. Porque se você descobrir que Ele está com você, do seu olhar virá uma palavra. As pessoas vão ver que Deus está com você. E é bem capaz de quem estiver perto de você vai crer também que Deus está com ele. Aleluia. E vai ter coragem para enfrentar a vida. Vai tirar a corda do pescoço, a faca dos pulsos. Vai voltar a esperança, porque Deus está na terra. Aleluia. Não sei o tanto que aperta. Não sei que tanto a vida te machucou. Eu só sei que Deus fez uma sombra para te esconder. Deus cavou um poço para você. Deus tem um destino que precisava ser corrigido. Eu fiz um plano para a minha vida. Deus fez outro. E aqui estamos nós. Aleluia. Você crê nisso? Vamos ficar de pé na presença do Senhor.